Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo, o Sindipetro, está aqui hoje, na Regional de São Paulo, para dar continuidade a um ciclo de entrevistas com pré-candidatos que vão concorrer às eleições gerais de 2018. Os pré-candidatos são de partidos que têm afinidade com a categoria e com a luta dos trabalhadores. Os critérios para a escolha desses partidos, que foram o PCdoB, PDT, PSOL, PT e Rede, foram votações de relevância na Câmara dos Deputados, Senado e Assembleia Legislativa de São Paulo. O ciclo de entrevistas é um espaço para que a categoria tão combativa e importante para o desenvolvimento do país possa estar o mais esclarecida possível para esse processo eleitoral, que vai decidir quem vai ser o presidente, os governadores, senadores, deputados federais e estaduais no Brasil. Para que a categoria também possa conhecer diretamente as propostas e visão dos candidatos sobre questões que tenham a ver com suas inquietações, seus anseios, suas demandas. O Sindipetro já trouxe o pré-candidato a deputado federal Fábio Melo, pelo PSOL, e Alexandre Castilho, pré-candidato a deputado estadual, pelo PT. E hoje temos aqui o não mais pré-candidato, o candidato já com a candidatura homologada a deputado federal pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, Célio Franco. Célio é trabalhador licenciado do EDISP 1, do edifício sede da Petrobras aqui em São Paulo. Bom dia, Célio. E para fazer as perguntas, temos aqui o Jair Campos, o Jairzinho, né, que é trabalhador petroleiro, aposentado e coordenador do departamento de aposentados aqui da Regional de São Paulo, do Sindipetro. O Thiago Franco, que é técnico de administração e controle do EDISP e dirigente do sindicato. E temos também o Edno Araújo, do Núcleo dos Ferroviários, Ação da Cidadania, que é o nosso convidado externo, que vai explicar um pouco a sua contribuição aqui para o debate hoje. Bom dia a todos. Bom, e a gente vai tratar de alguns temas específicos, né? E esses temas são 4, basicamente. O primeiro é Petrobras e geopolítica. O segundo é energia, estatais e soberania. O terceiro é regulação e democratização da mídia. E o quarto é combate à corrupção, reforma política e judiciário. Tá? Os convidados têm 1 minuto para cada pergunta. Para fazer a pergunta, o candidato tem 3 minutos para responder, tá? Se houver interesse de uma réplica, os entrevistadores têm direito a formular uma nova questão para o candidato, que vai responder com 2 minutos, tá? Quem está assistindo no Facebook também pode formular suas questões, participe, né, nos comentários aí desse debate tão importante para o país e para a categoria. Tá? Bom, primeiramente, Célio, por gentileza, explique sua trajetória profissional, pessoal e sua motivação para essa candidatura a deputado federal. Bom dia, Mariana, bom dia a todos. Eu agradeço bastante ao Unificado de São Paulo por esse convite, extremamente importante na situação que anda o país. E vamos tentar, aqui em alguns minutos, passar um view aí da trajetória. Eu sou filiado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, há quase 10 anos. Democracia trabalhista é uma coisa que me encanta. A alma do PDT é a democracia trabalhista, que foi fundada na Europa, quando Brizola ainda estava exilado, baseada nos princípios da democracia social europeia. Então, esta é a alma do PDT, e é uma coisa que eu estou muito imbuído, porque temos que tentar trazer as coisas que foram feitas na Europa e que deram certas também para o Brasil. Não é possível que seja diferente.
quanto às bases da minha campanha, ela se baseia no lema que eu tenho levado aqui na Petrobras durante as 6 vezes em que eu fui candidato ao Conselho de Administração. Todas elas. O lema é: ética sempre, corrupção e omissão nunca. Este lema, tudo o que nós temos de propostas para o Brasil, de propostas para resgatar a imagem da Petrobras como orgulho da nação brasileira, se baseia nesse lema que nós levamos já há bastante tempo. Meu nome é Célio Franco, estudei ensino público durante a minha vida toda, estudei no Grupo Escolar Antônio J. de Carvalho, sou oriundo original, nascido em Araraquara, São Paulo, estudei no Antônio J. de Carvalho, estudei no Colégio Vitor Lacorte, do qual eu carrego amigos até hoje, temos vários amigos, professores, estudei depois no IEBA, sou formado em Engenharia Elétrica pela USP, ESC, a gloriosa ESC de São Carlos, sou pós-graduado em Sistemas de Telecomunicações Óticas pela Escola Politécnica da USP em São Paulo. Sou PMP, certificado pelo PMI Internacional, dou aula na Universidade de Petrobras na área de gerenciamento de projetos e sou certificado CRISC, que é Análise de Risco em Tecnologias. Trabalhei em várias empresas, na Telesp, fui engenheiro e gerente de grandes clientes da regional da Telesp, uma empresa saudosa da qual tenho muitos amigos e que foi piratizada num dos governos anteriores. Eu sofri na carne todo o peso de uma piratização, porque não é privatização, é piratização. Então eu vi milhares de empregos sendo jogados no ralo, pessoas que tinham serviço digno passarem a ser tratados como escravos. Isso é uma coisa que eu sou totalmente contra, e isso já reflete o que eu estou fazendo aqui como candidato a deputado federal. E agradeço bastante esta oportunidade. Muito obrigada. Vamos dar início, então, ao primeiro tema, que é Petrobras e geopolítica. Célio Franco, né? Para o senhor, a Petrobras ela deve servir à população brasileira ou se subordinar às regras do mercado, como exigem seus acionistas privados? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso, só para a gente começar o debate, para esquentar, e aí, logo após, os entrevistadores vão te fazer as perguntas. Ok, Mariana. Como eu já disse e escrevi muitas vezes, a única função da existência de uma empresa dirigida pelo governo, uma empresa mista, como é a Petrobras hoje, mas uma empresa dirigida pelo governo, é atender aos interesses estratégicos do país e atender aos interesses da nação brasileira. O investidor privado, ele coloca a sua grana em qualquer empresa no mercado de ações, numa expectativa de ter ou não lucro, mas esse não é e nunca deve ser o objetivo de uma empresa como a Petrobras. A empresa como a Petrobras, ela deve ter rendimentos, ou oferir lucros, e grande parte desse lucro deve ser investido nos interesses estratégicos da nação brasileira. Uma das coisas que eu tenho questionado muito nos últimos tempos são as privatizações que ocorreram no sistema Petrobras sob outro nome, sobre desinvestimento. Eu acho um absurdo terem descontinuado o projeto FAFEM, as fábricas de fertilizantes que são estratégicas para o país e para a agricultura brasileira, para diminuir a dependência do agricultor da importação de nitrogenados do exterior. Isso é um absurdo que aconteceu. Outro absurdo que eu perguntei por escrito ao seu parente e a toda a diretoria o porquê da privatização, da venda das ações da Liquigás, uma empresa que é o contraponto do Grupo Ultra para o gás de cozinha, fundamental para todos os lares brasileiros. Então eu vejo que a Petrobras, sim, tem que usar o poder que ela tem, o poder econômico, para balizar o mercado, para oferecer trabalho digno, e não é só para petroleiros concursados, não, é para trabalhadores contratados. E o que ela tem feito nos últimos anos com os contratados também chega a ser criminoso, como eu já denunciei aqui. Os salários foram aviltados e a Petrobras ela tem que dar bom exemplo. Ela nunca pode ser um mau exemplo. Bom exemplo de cumprimento às leis brasileiras e aos interesses do trabalhador brasileiro.
Diante disso, Jairzinho, qual que é a sua pergunta para o candidato Célio? Bom dia, Célio. Bom dia, Mariana. Bom dia, demais companheiros e as companheiras aí. Primeiro, parabenizar o EDISP, né? Então, com 2 candidatos, o EDISP não está fraco, não. Mariporã, minha cidade, tem 100 mil habitantes, por volta de 60 mil eleitores, e até agora apenas 3 candidatos a deputados estaduais e federal. Tá. Parabéns ao EDISP, parabéns ao companheiro. Obrigado pela presença aqui. Mas já tranquila a primeira pergunta. Você já praticamente respondeu, então vou avançar um pouquinho mais. Assim, o quadro técnico da Petrobras, engenheiros técnicos, são muito bons, sempre foram bons. Por que, na tua opinião, só aconteceu isso num governo nordestino, peão de fábrica, essa façanha? Outros não quiseram fazer, não tentaram. Qual a tua visão nessa questão, por favor? Jair, eu vejo assim, a mesma coisa que eu via na Telesp antiga, o quadro técnico excelente. Na Petrobras eu voltei a ver profissionais geniais em todos os setores. O problema que eu vejo na Petrobras há muito tempo é gestão, a alta gestão. Como eu disse à ex-presidente, quando ela colocou curso de ética online. Curso de ética aqui na Petrobras, eu escrevi a toda a diretoria. Deve ser mandado para os diretores. Porque o que eu vejo na força de trabalho aqui não é falta de ética e nunca foi. Gente boa e gente ruim existe em qualquer lugar. Eu já trabalhei muito tempo em empresa privada. Também tem muita gente ruim. Na Petrobras, existe gente ruim como em qualquer lugar. Mas a grande maioria da força de trabalho da Petrobras é honesta e trabalhadora. E os grandes problemas que existiram na Petrobras foram oriundos da alta gestão da empresa. Quando o seu ex-presidente Vendime veio para cá, que agora está na cadeia, graças a Deus, eu disse a ele muito bem, nós não temos mais, perdemos a confiança, a força de trabalho perdeu a confiança na alta gestão. Confiança, espírito de time, de equipe, que ele exortou todo mundo a ter, nós sempre tivemos aqui e perdemos pela falta de confiança na alta gestão. E confiança só recupera por ações efetivas da alta gestão que façam o trabalhador voltar a ter confiança. Palavras e textos bonitos não recuperam confiança alguma. E o que nós temos, uma falta imensa, tanto no país hoje como na Petrobras, são verdadeiros líderes. Líderes aos quais possamos até entregar as próprias vidas. Nós não temos mais essa confiança. E isso eu vejo disseminado na empresa. A falta de confiança nas lideranças. Isso tem que ser retomada. E isso não é retomado pelo chicote, não. É retomado por exemplos, por ações efetivas que demonstrem o respeito ao trabalhador da Petrobras. E o que eu digo para a Petrobras aqui, vale para qualquer empresa pública. Respeito ao trabalhador. O trabalhador concursado, ele não é a causa dos males do Brasil. Ele faz parte da solução dos males do Brasil. E ele deve ser visto desta maneira, com o respeito devido a qualquer trabalhador. Réplica. Obrigado. Sobre a exploração do pré-sal, da tua visão, por que outros governos, não digo lá atrás, mas não quiseram, não tinham condições técnicas, políticas, interesse, os Estados Unidos não queriam, guardar para depois. Qual a tua opinião sobre a questão da exploração do pré-sal, somente agora nesse governo, do governo anterior, do Partido dos Trabalhadores? Obrigado. Jair, nós vivemos nas últimas 3 décadas um avanço tecnológico absurdo. O pré-sal, há alguns anos, era totalmente inviável, porque nós não tínhamos nem tecnologia para isso. No governo Lula e Dilma, o avanço de tecnologia, aliado a um governo que tem interesse nacionalista, propiciou a exploração do pré-sal. Quando nós começamos a explorar os primeiros postos, cujos projetos eram acima de bilhões de dólares, né? Nós tínhamos o custo de produção de barril acima de $35, que muita gente dizia que pré-sal era sonho de governo Lula e que era totalmente inviável quando o barril de petróleo caiu. O que fez
o corpo técnico da Petrobras, a genialidade dos profissionais da Petrobras, e aqui eu quero citar o SEMPES e a Universidade Petrobras, na qual eu tenho honra de ser professor. O SEMPES, nós temos mentes geniais, com a tecnologia da Petrobras, com as patentes que conseguiram desenvolver, nós fizemos diminuir o custo de $35 do barril, chegando por volta de $10. Então isso é avanço tecnológico aliado à inteligência brasileira. Então isso propiciou. E hoje nós temos o petróleo do pré-sal, que muita gente não sabe. Antigamente, até no governo Lula, quando ele disse que nós éramos autossuficientes, nós tínhamos uma autossuficiência de volume. Mas nós tínhamos que exportar o petróleo pesado da Bacia de Campos e importar o árabe leve, porque as nossas refinarias não estão preparadas para processar petróleo pesado. Então nós temos que fazer um blend. Hoje em dia, o nosso petróleo pré-sal, ele é tão melhor do que o árabe leve. E ninguém disse isso à mídia. Nós temos as últimas 3 gestões que nenhum informe foi colocado na grande mídia sobre isso. O nosso petróleo pré-sal é uma realidade. E ele é tão bom ou melhor que o árabe leve. Nós não precisamos mais importar o petróleo. Nós fazemos o nosso blend e nós podemos refinar. Nós somos realmente autossuficientes nessa enorme riqueza que tem que ser direcionada para os anseios do nosso povo em saúde, educação e tudo mais que o nosso povo precisa, principalmente trabalho digno, ok? Tiago Franco, né, pode fazer a sua questão sobre esse tema. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Mariana, pessoalmente, Célio, parabéns aí pela iniciativa, né, e obrigado por comparecer. E a minha pergunta sobre Petrobras e geopolítica vai no sentido de fazer uma análise sobre os governos americanos que, ao longo aí das últimas décadas, têm feito reiteradamente ingerências internacionais, principalmente em países detentores de grandes reservas energéticas, né? Em alguns países com a força das armas e alguns outros com a força da cooptação de agentes do Estado, né? Aqui no Brasil, a gente entende que a venda das ações na Bolsa de Nova York coloca a Petrobras sob o escopo da justiça americana, assim como o treinamento de agentes de Estado pelos Estados Unidos e também o lobby internacional muito para fazer com que as leis brasileiras favoreçam as grandes petrolíferas internacionais. Nesse sentido, a minha pergunta é: como um mandato parlamentar pode ser usado na reafirmação da soberania brasileira sobre a Petrobras? E, no caso específico do senhor, sendo eleito, como se daria a sua relação com representantes dessas grandes empresas quando forem visitar o parlamento? Muito obrigado. Tiago Franco, que não é meu parente, mas é Franco também. Então, somos Franco até no nome. Então, eu vejo assim, todo mundo que está na Petrobras, se não fez ainda, deveria fazer o curso de Geopolítica de Petróleo com o nosso iluminado mestre Eli Abadi, da Universidade Petrobras. Eu tive esta honra de fazer tanto os cursos de Geopolítica de Petróleo, como também de Processo de Refino 1 e 2, onde eu aprendi o que eu sei hoje a respeito do refino. Eu vejo assim, Tiago, quando nós estudamos geopolítica, nós vemos desde o começo do petróleo, desde os Rockefeller, o Império Rockefeller, as 7 irmãs e todo o histórico da geopolítica, que houve um rio de sangue em cima da riqueza do petróleo. Como você disse, se pegaram pelas armas o petróleo do Iraque e hoje da Síria, numa convulsão absurda, num total desrespeito a qualquer direito humano. E nós vemos a outra parte que você citou aí, quando não é pela força das armas, é pelos lobbies políticos, que nós vemos muito fortes hoje em dia no Brasil, porque, infelizmente, o nosso povo não tem uma educação abrangente, porque a nossa educação foi sucateada nas últimas décadas. Essa não é uma culpa do povo brasileiro, é uma culpa do Estado brasileiro, que não levou essa educação ao povo, e ele não sabe lutar pelos seus direitos. Ele não consegue entender o que é a riqueza da Petrobras. A riqueza da Petrobras. Ele não consegue entender o porquê dessas multinacionais enormes terem interesse no Brasil. Ele consegue comprar o discurso da grande mídia, regiamente paga, que coloca que essas empresas vão trazer trabalho para o trabalhador brasileiro, empregos que nós tanto necessitamos. Eles não vêm aqui com esse objetivo. Eles vêm aqui com o intuito de sugar a nossa riqueza e levar para os interesses dos países deles. Tanto é que quando o seu parente
colocou as refinarias como alvo de privatização, eu fiz um questionamento por escrito a ele, e fui punido por isso, dizendo para ele citar um case internacional de venda de planta de refino. E até hoje eu estou esperando que a diretoria da Petrobras me cite esse case internacional. Ninguém vende refino, porque para você construir uma refinaria são necessários bilhões de dólares. Ninguém quer fazer isso. Por que o interesse privado não monta uma refinaria deles aqui no Brasil? Porque não tem interesse. É melhor ganhar as refinarias da Petrobras, onde nós investimos nos últimos 10 anos mais de 100 bilhões para conseguir disponibilizar o S10 e a gasolina 10 partículas por milhão nas bombas, coisa que ninguém informou o povo brasileiro também. Ele acha que o S10 apareceu por encanto nas bombas de gasolina. Então, este problema da geopolítica internacional é uma coisa muito complicada, porque são interesses bilionários. E eu estou aqui justamente para defender os interesses do povo brasileiro e da Petrobras. Esse é o interesse básico da nossa campanha. Ainda nesse tema, Petrobras e geopolítica, você da internet que está assistindo a gente ao vivo, faça a sua questão, participe, é muito importante para que a categoria, para que todos que querem um país melhor estejam esclarecidos, né, sobre questões que tocam a Petrobras e o país como um todo. Próxima pergunta é do Edno Araújo, Núcleo dos Ferroviários. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom, eu não sou da Petrobras, né? Então minha pergunta tem um outro enfoque. Eu, por exemplo, quando o governo desapropria uma propriedade de iniciativa pública, né, de alguém, existe todo um processo de proteção para essas pessoas, para que ela receba esse dinheiro corretamente. Então, não é uma coisa tão fácil, né? Agora, por que no caso da Petrobras, das empresas estatais brasileiras, o gestor está lá, simplesmente faz, acontece, e não tem nenhuma proteção para o país, para o povo brasileiro? Não tem como a gente pensar alguma coisa para que a gente mude isso? Porque é desumano o que está acontecendo na Petrobras, a gente acompanha, e simplesmente, da noite para o dia, você chega a ver a notícia que foi vendido isso, foi vendido aquilo, foi privatizado, foi dado concessão, e não tem um meio, o país e a população, que são os verdadeiros donos disso tudo, tá alheio e fica refém dessas decisões. Não tem como a gente pensar alguma coisa de criar um mecanismo para que não aconteça isso mais? Edno, muito obrigado pela pergunta. Ferroviário, sempre deveria haver mecanismo. Você deve se lembrar quando foram privatizadas as ferrovias de São Paulo. O que foi vendido para o povo é que em poucos anos teríamos trens padrão europeu para o transporte do nosso povo. E o que nós vimos? Em muito poucos anos, simplesmente os trens desapareceram. E outro dia eu tive a oportunidade de conversar com um funcionário da ALL, né, o glorioso grupo que explora as ferrovias paulistas hoje. E ele me disse assim: Célio, gente só dá trabalho, não dá lucro. Nós queremos lucro. Transporte de carga é que dá lucro. Cadê a função social da ferrovia? Nós hoje necessitamos de ferrovias. As nossas estradas estão totalmente lotadas. Hoje, você trafegar numa estrada é um alto risco, porque as rodovias estão hiperlotadas. Cadê o modal alternativo, que são as ferrovias, para transportar o nosso povo? Sumiu nos interesses econômicos. E o que nós vemos na Petrobras hoje é a mesma coisa. O cara quer privatizar uma BR distribuidora, vender ações na Bolsa. Não tem controle. Ele decide, a diretoria da Petrobras decide e pronto. Está lá vendidas as ações, que é um patrimônio do povo brasileiro. Eu não tenho simpatia, e vou deixar aqui bem claro, pelo ministro Lewandowski do STF. Não tenho simpatia alguma. Mas uma coisa eu tenho que assumir. Essa decisão dele de bloquear a venda de bens da Petrobras foi muito bem-vinda e eu apoio totalmente. Como que um governo que não tem apoio popular nenhum, que não tem nenhuma legitimidade popular, que está corrompido até as raízes por provas mais que cabais, malas de dinheiro e tudo mais, como que um governo desse tem o poder
de entregar um bem público sem nenhuma contraparte. Isso é um absurdo. No mínimo, qualquer decisão de entrega ou não deve ser tomada nos próximos governos, que vão ser eleitos. E eu espero que o povo não se omita em 2018. Não adianta falar, eu tenho nojo da política e não vou votar, e vou votar nulo. Quando você faz isso, eu já escrevi várias vezes aqui, fui criticado por isso. Quando você faz isso, você simplesmente beneficia os mesmos que estão lá. Eles vão ter a reeleição muito facilitada pela omissão do povo no voto nulo, branco ou não comparecimento às urnas. Em 2018, devemos dar um basta a isso. Devemos eleger gente nova, mas não só em idade, em ideias, em reais interesses na defesa do Brasil. E não é só em discurso, porque discurso, microfone, papel, aceita qualquer coisa. Todo mundo é anjo na época da eleição. Devemos dar um basta a esse sistema. Vamos entrando, então, no próximo tema, que é energia, estatais e soberania. Candidato, a questão energética é tratada como uma questão de soberania nacional em diversos países, né? Qual é a relação que deve existir no Brasil entre Estado, soberania e energia? Como lidar, por exemplo, com o fim da obrigatoriedade da exploração do pré-sal pela Petrobras, como feito no governo Temer? Mariana, voltamos à pergunta do Tiago. Eu digo que na geopolítica da energia se pratica ainda o que nós aprendemos com Sun Tzu: dividir para conquistar. O que nós vemos mais hoje no Brasil é empresas bilionárias comprando o apoio da grande mídia para formar a opinião de um povo incauto, que não tem as informações adequadas para apoiar determinados projetos. Vemos hoje a tentativa de venda das empresas da Eletrobras. Temos hoje várias concessionárias de energia elétrica na mão de multinacionais. Isso pouca gente sabe. O que acontece? A energia, assim como são as telecomunicações que foram privatizadas na década nos anos 90, 2000, são estratégicas para o país. O legado da privatização das telecomunicações hoje, e eu falo como especialista na área, não falo como um leigo, o legado das privatizações de quase 2 décadas, o que temos é um dos piores e mais caros sistemas de telecomunicações do mundo. E já falei isso para a gente da Vivo, para a gente da TIM, para a gente da Oi, para a gente da Claro. Eu não tenho medo de falar, porque eu tenho fundamento técnico. A energia elétrica é outra coisa fundamental para o povo brasileiro. Você tem que tomar muito cuidado com essas áreas, porque os investimentos necessários são bilionários. Ninguém consegue retomar facilmente isso. Então, nós temos que preservar estes setores para o Brasil, para o desenvolvimento da nação brasileira. Energia elétrica, já tinha um grande professor da USP, na década de 80, que defendiam microsistemas de produção de energia elétrica. Hoje não precisamos mais pensar em mega projetos, como foi Belo Monte, com tantos problemas. Não precisamos mais disso. Precisamos de pequenos silos de energia elétrica, eólica, de ondas, perto das comunidades. Mas a energia é estratégica para o país, sim. Jairzinho, pode formular a sua questão. Célio Franco, parabéns até aqui pelas respostas, está contemplando bastante disso. E, de novo, você já praticamente respondeu parte dela, mas eu vou colocar ainda a questão um pouquinho mais voltada para a população. Qual, na tua opinião, a importância para o país da manutenção das empresas estatais? Isso vale para Correio, para eletricidade, para telefonia, para Petrobras, né? No sentido do preço para o consumidor, da qualidade dos serviços prestados pelas empresas, pelos trabalhadores do sistema, e na questão da soberania nacional. Obrigado.
Jair, obrigado mais uma vez pela pergunta. Eu vejo nos últimos anos que o funcionário concursado das empresas públicas está sendo apresentado ao cidadão brasileiro como o algoz, como responsável por todas as mazelas do país. Isso é uma enorme mentira. No funcionalismo público, todas as empresas, e na Petrobras, nos concursados, nós temos grande parte das maiores inteligências do país, porque todas as funções são concursadas. Ninguém está ali devendo favor a ninguém. Todo mundo foi aprovado em concurso público. Então, o que acontece? Esse contingente de pessoas tem que ter, sim, liberdade de agir. E começo pela Petrobras, porque hoje nós não temos. A Petrobras, durante décadas, foi regida por um sistema militar. Grande parte dos problemas que existiram na Petrobras, de desvios bilionários, foram devidos a quê? O sistema é assim, manda o que está em cima e todo mundo vai obedecendo. Nós não podemos mais seguir esse tipo de sistema. Eu disse uma vez ao meu gerente, cara a cara, ele falou, você está aqui para cumprir ordens. Eu disse, não, eu sou concursado. Eu tenho um código de ética da empresa e eu tenho um código de ética do PMI Internacional como gerente de projeto. Qualquer ordem que for antiética, imoral ou ilegal, eu não cumpro. Nós devemos ter esta força para dizer isso. Mas o que acontece hoje nas empresas públicas, Correios, em todas as outras, e Petrobras, se você não cumpre, você é penalizado, e muito penalizado. Eu estou na Petrobras há 7 anos, sem aumento de nível, porque eu sou contra a estratégia da empresa. Me alegaram isso. Lógico que não por escrito, ninguém escreve nada. Os gerentes estão acostumados a não escrever nada. Eles não entenderam ainda o que significa assédio moral. Então nós devemos resgatar isto. Mas em todo o serviço público, nós devemos criar mecanismos para que o trabalhador possa, assim, contribuir e apontar as falhas da gestão. E a gestão tem que responder a isso. E a gente não está acostumado, a gente está acostumado a ser mandado. Nós devemos conseguir aprender a não sermos mais pau-mandado, a sermos livre-pensadores. E livre-pensadores não tem nada a ver com anarquia, não. Deve haver ordem, mas não ser pau-mandado para qualquer coisa. Ele me mandou fazer, eu vou fazer, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Esse dito popular é o fruto, a causa, a raiz de muitas mazelas que nós temos no país hoje. E devemos acabar com isso. Rapidinho, na questão do consumidor, do preço para o consumidor, tanto na energia, como gasolina, combustível, essa coisa, telefonia, você já falou, eletricidade e correios. Obrigado. Nós vamos entrar aqui no problema do seu parente. Vincular os nossos combustíveis aos preços internacionais em dólar. Eu já falei hoje aqui, em outra resposta, que nós somos hoje autossuficientes, sim, em combustível. Nós temos um refino poderoso. Nós não precisamos praticar preços internacionais. É lógico que nós não podemos congelar preços para prejudicar financeiramente a empresa. Não podemos. Mas daí a manter preços internacionais no gás de cozinha, na gasolina, no diesel, e levando aqui aos companheiros caminhoneiros, dos quais eu participei de assembleias aqui em São Paulo, e que têm reivindicações extremamente justas, porque o povo depende disso. Nós não temos mais a ferrovia, nós dependemos da rodovia, do óleo diesel, da gasolina para transportar. E isso chega na mesa do consumidor, com uma inflação absurda e que está sendo escamoteada. Então nós temos que ter responsabilidade social. E como eu disse, a função da Petrobras é nobre para isso, atender os interesses estratégicos da nação. Ela não pode ser vista apenas para dar lucro para investidores bilionários que estão pelo mundo afora. Ela tem que ser vista, em primeiro lugar, para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro. E o preço final dos produtos. Primeiro, porque a nossa gasolina ela é taxada em quase 100% de impostos federais. Isso é outra coisa que na Câmara Federal nós temos que discutir. A quantidade de impostos sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. Isso é inadmissível. E em outras tarefas também, como Correios, que é uma empresa que ela deve ser resgatada da onde ela foi colocada
injustamente por administradores dentro daquela historinha de Sun Tzu, dividir para conquistar. Lembrando que a gente está aqui com transmissão ao vivo do Sindipetro Unificado de São Paulo. Já estou com algumas questões aqui do Facebook. Continuem participando, continuem mandando sua questão, quebrando aqui um pouco o protocolo, né? Mas, continuando, Edno Araújo, sua pergunta sobre o tema energia estatais e soberania para o candidato. Bom, candidato, eu, como assim do povo, né? Eu queria dizer o seguinte, que no governo Lula, inclusive eu fui em 8 ou 9 das conferências que houveram, ele promoveu muitas conferências. E a maioria dessas conferências resultaram em trabalhos fantásticos para a população, questão da moradia, né? Habitação. Então, são várias conquistas que houveram e grandes conselhos foram criados, né, em cima da conferência, inclusive na saúde, né, onde o conselho tem autonomia, inclusive para ditar a regra do SUS, né, e do INSS. Eu queria saber se existe a possibilidade da gente começar a pensar, e o senhor amanhã sendo deputado, a gente não só elaborar uma conferência nesse nível, com envolvimento da população, das entidades que representam a sociedade brasileira, e a gente que tem um conselho específico para ações, não só da Petrobras, todas as estatais, a gente tem um conselho do povo participando disso aí. É isso que eu queria ver, se a gente pode pensar em criar alguma coisa nesse nível e a gente ter uma interferência, o povo ter uma participação maior nas estatais, especialmente na Petrobras. Edno, eu acho fantástico. Eu tive a oportunidade de ver a entrevista do Melo, do PSOL, Melo e do Castilho ontem. E eu tenho dito aqui, nós devemos usar 2018 para eleger reais representantes. Porque eu não estou aqui para amanhã estar lá em Brasília e aparecer daqui a 4 anos como grande parte dos candidatos. Eu estou aqui como representante dos petroleiros e representante da sociedade brasileira, da minha região, Araraquara, mas eu não tenho que trabalhar exclusivamente para a minha região, como muitos deputados federais fazem. Isso é um absurdo. O deputado federal tem que trabalhar pelo país, pelos interesses do país. E nós devemos manter canais abertos, que é o que nunca acontece. O cara é candidato, durante toda a campanha tem um monte de canal aberto. A hora que ele é eleito, você não consegue ter uma resposta num e-mail, não consegue falar no telefone, porque some tudo. Porque agora eu sou autoridade. Eu só vou lembrar do povo novamente daqui a 4 anos. Nós devemos acabar com esse sistema. O trabalhador, o povo brasileiro, deve ter isso muito claro na sua mente. Nós devemos tomar cuidado com quem nós vamos eleger. Não adianta ficar chorando e dizer que a política é nojenta. Tem um grande amigo meu, Dr. Augusto Jorge Cury. Ele tem vários pensamentos fantásticos. Um dele é que nós devemos desenvolver a tríade da inteligência. E a tríade da inteligência é baseada na arte da dúvida, da pergunta e da crítica. Nós devemos duvidar de muita coisa, de tudo que nos apresenta. Quando nós assistimos a Rede Bobo, nós não devemos comer tudo que está sendo colocado na nossa casa lá. Nós devemos questionar, nós devemos duvidar do que a grande mídia, não só a grande mídia, qualquer mídia nós devemos ir buscar uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião, e delas fazemos a nossa própria opinião e convicção. Então, para isso, Edno, o candidato, o deputado estadual, como o Castilho já se propôs aqui ontem, como o Melo já se propôs, o deputado federal, o senador da República, ele deve estar sempre em contato com o povo, como o senador Suplicy sempre esteve. Ele sempre me respondeu todos os questionamentos quando ele era senador da República. É o único senador do qual eu obtive resposta. É incrível, não? Um senador manter o canal aberto com a população. Tem muita gente que critica o senador Suplicy. Eu admiro demais em muitas coisas, inclusive nessa. Manter o canal aberto com a população, para ver o que os ferroviários estão precisando, o que os petroleiros estão precisando,
o que o pessoal do Correios está precisando, o que o pessoal do Banco do Brasil está precisando, o que o povo brasileiro está precisando, de emprego digno. Vamos partir agora para comentários do Facebook, das redes sociais. Eu vou fazer um bloco aqui de 3 questões, tem outras, mas a gente escolheu aqui 3 questões para fazer. O senhor tem 3 minutos para dar conta, tá, dessas questões. Então, a primeira é relativa às empresas estatais, e aí é uma questão bem específica, que o senhor puder falar, é da Mab Cristina Nogueirino. Como mudar a situação das empresas estatais, principalmente no que tange à nova política dos planos de saúde próprios e dos planos de previdência. Como evitar o desmonte e a privatização dessas empresas. A segunda pergunta é do Gilberto Soares. Gostaria de perguntar ao Célio, que já foi candidato ao CA, como ele acha que deveria ser formado o Conselho de Administração da Petrobras e como devem ser feitas as indicações. Como o petroleiro do chão de fábrica deve ser consultado sobre os cargos de chefia na empresa. E a outra questão é da Marbi Cristina Nogueirino, que faz a mesma pergunta que já fez para os outros candidatos nesse ciclo de entrevistas. Ela aborda a questão das mulheres, né? Hoje, nós mulheres somos um pouco mais de 50% da população, mas não temos representatividade nem de 10% nos congressos e nos cargos públicos eletivos, nem nos âmbitos municipais, estaduais e federais. O que pensa, o que poderia ser feito para mudar essa realidade? Como já existe cota para inscrição de chapa, não seria interessante cota para diplomação? 3 minutos, candidato. Muito bem. Marbi, Gilberto, não é? Marbi Cristina Nogueirino. A primeira questão sobre as empresas estatais, essa sobre mulheres, e o segundo é o Gilberto Soares. Gilberto, Marbi e demais amigos e amigas pelo Brasil afora. Quanto à mulher, a coisa mais difícil hoje é a gente conseguir uma mulher que queira se candidatar a um cargo público. Eu tive isso dentro da minha família. Eu vejo isso no PDT, eu vi isso no PV, quando eu fui filiado, e eu vejo isso em todo lugar. E por que a mulher ela não quer se meter em política? Porque hoje no Brasil nós não temos política. Nós temos uma coisa que eu denomino politicalha, nojento. O povo anda enojado de política, porque ele não entende que não é política. Na verdade, é politicalha, é gente corrupto, gente que atende a interesses financeiros, que não tem compromisso nenhum com o povo. Nós só vamos conseguir mudar isso, Marbi, quando a política real existir, quando deixar de ser nojento, quando a gente conseguir atrair as mulheres para a real política, quando elas virem nos partidos políticos uma coisa importante e não simplesmente distribuição de cargos. É incrível, esse é um problema enorme. Inclusive, a chapa de deputados de muitos partidos está tendo que ser cortado, porque não existem candidatas mulheres. Não sei se você sabia disso. Então, está sendo que ser cortado. Tem muitos deputados estaduais e federais, pré-candidatos, que não vão ser candidatos esse ano, porque os 30% não são cumpridos. Então, tem que diminuir a chapa total dos candidatos. Então, eu vejo que isso a gente só consegue com gente melhor na política. É o que eu vejo. A nossa reforma, a reforma de um Estado, ela deve ser baseada a revolução pacífica do grande Mahatma Gandhi, que inspirou outro grande, Martin Luther King. Revolução pacífica, onde nós trocamos gente ruim por gente melhor. Não importa a ideologia ou partido, se é PT, PDT, PMDB, o que for. Tem que ter gente melhor, você tem que votar num candidato que seja melhor, você tem que avaliar a vida dele, por que ele luta. Dentro da Petrobras, Gilberto, é a mesma coisa. Nós não temos hoje lideranças confiáveis. Por quê? Porque os gestores são de mentirinha. Eles só estão preocupados em se manter gestores. É incrível a incompetência de alguns gestores dentro da empresa.
E depois dizem que temos GD e agora GDR, gestão de desempenho e resultados, achando que um business scorecard vai resolver o problema. Não vai resolver. Não vai resolver. Só se resolve com gente melhor, gente que tenha honestidade, gente que tenha vontade de fazer o certo. Eu posso discutir muito com o Tiago, porque ele é do PT e eu sou do PDT, mas nós podemos continuar amigos. Eu discuto com o Barçante, com a Cibele, mas a gente continua amigo, porque não importa, a democracia é isso, pluralidade de visões, mas desde que todo mundo queira fazer o correto, com ética. Essa palavrinha tem que ser de verdade, não é só um diploma para colocar na parede. Nós, na Petrobras, temos um código de ética. Não, eu disse para o parente, para toda a diretoria, nós temos que cumprir este código de ética. Esse é o grande desafio do povo brasileiro. No tema energia, estatais e soberania, a gente está no segundo tema, né? E faltou aqui o Tiago Franco fazer a pergunta. Eu estou aqui só olhando para a esquerda, esqueci de olhar desse lado. Por gentileza, mas desculpa. Eu estou à esquerda também, só não estou... só não estou ao lado esquerdo no momento. Mas aí, a minha pergunta, eu gostaria que você, Célio, falasse um pouco para a gente da sua experiência como trabalhador da Eletropaulo, que sofreu a privatização, da Telesp, me desculpe, da Telesp, que sofreu o processo de privatização, e também relacionar isso com uma série de mobilizações conjuntas que os trabalhadores, sindicalistas, né, das estatais, como eletricitários, né, os bancários, juntamente com os petroleiros e algumas outras categorias, essa articulação que a gente está tendo para tentar manutenção dos direitos e tentar impedir as privatizações, gostaria de saber se você está acompanhando nossas mobilizações, nosso movimento, e também dizer se tem algum paralelo, se a gente está conseguindo buscar alguma solução diferente, para ter um resultado diferente do que aconteceu nos anos 90. E aí finalizar com uma pequena provocação mesmo, Célio, que é no seguinte sentido. Você acha que funciona esse canal direto que você tenta manter com gestores, com alta administração? Você acha que ele funciona melhor com uma carta pessoal para eles do que reunir numa assembleia de trabalhadores, de que representantes de toda uma categoria se identifiquem conjuntamente num documento para ir para esses gestores? Tiago, o que eu passei na Telesp, eu não desejo nem para o pior inimigo. Nós tínhamos uma equipe fantástica. Eu tive que demitir, após privatização por ordem do diretor da Telefônica da Espanha, toda a minha equipe, porque por vaidades decidiram que a melhor equipe de consultoria da Telesp tinha que ser demitida, porque os poderosos não queriam mais que ela atuasse. E eu demiti gente de 20, 25 anos da minha equipe, que eu tinha formado pessoalmente como gerente regional de grandes clientes. E o diretor disse, você demita todo mundo e na próxima semana se apresente em São Paulo para ocupar um novo cargo. E eu disse a ele, com 2 filhas pequenas e uma família para tratar, se eu vou demitir minha equipe, eu vou junto com ela. A minha mãe quase me matou por isso. Filho, você tem que pensar na sua família. E eu respondi a ela, e a família dos outros, mãe? Como é que fica? Como que eu vou poder encarar de frente essas pessoas que trabalham comigo e confiaram em mim e que estão demitidas? E eu amarguei por quase 5 anos o desemprego. Eu perdi tudo que eu tinha, Tiago. Eu vi centenas de companheiros meus da Telesp morrerem de infarto fulminante, de AVC e outras mais, diante do sistema telefônica. Acabar com verticais inteiras, centenas de pessoas sendo mandadas para o olho da rua. Eu era uma das únicas vozes na Telesp contra a privatização. Eu encarei uma banca com o senhor Renato Guerreiro e Euclides Conte de Oliveira, aqui na Telexpo São Paulo, com uma plateia de mais de 1000 pessoas, e fiz uma pergunta para eles. Como consultor de tecnologia, eu vejo que vocês não dominam todas as nuances desse processo de privatização. Vocês não dominam. Como que vocês vão privatizar um sistema desse sem dominar todos os detalhes? Vocês têm que fazer um piloto. Qual é o plano de contingência de vocês? Sabe o que ele me disse? Não temos plano de contingência. Vai dar certo porque tem que dar certo.
Então eu vejo assim, eu não acho que a minha carta pessoal, como do companheiro Oscar da Bahia, Oscar Magalhães, valoroso amigo, Leninha e outros, Marcos Taquil e outros, que estão junto comigo nessa empreitada. Eu não acho que só isso basta, mas eu acho que a voz do sindicato tem que soar mais forte. E os petroleiros perderam também a confiança. Eu falava aqui da Petrobras que a Telesp foi privatizada mais rápido que enterro de pobre, porque nós não tínhamos sindicato. Mas aqui na Petrobras eu tinha tranquilidade, porque nós tínhamos duas federações, a FUP e a FNP. Então eu achava que não ia ocorrer privatização nunca. E o que nós vimos nos últimos anos? Muita privatização. E as centrais, as federações e os sindicatos sem força suficiente para enfrentar isso. Então, eu vejo você, Tiago, Cibele, o Castilho, como novas lideranças que estão surgindo e que devem unir os trabalhadores petroleiros, independente das diferenças, em torno de uma pauta comum, para nós conseguirmos esse enfrentamento. Porque sem união não há como, nós vamos perder tudo. Tem que haver união. Ok? Então eu concordo com você. Réplica? Não. Vamos entrando, então, no terceiro tema. A gente vai ter 4 temas. Hoje, você que está nos acompanhando pela internet, faça a sua questão. A gente está aqui para apresentar o candidato Célio Franco, a deputado federal pelo PDT, e apresentar a candidatura dele, né, que a categoria expresse aí suas dúvidas, seus anseios. É uma oportunidade para fazer isso. Falando de telecomunicações, meios de comunicação, vamos aproveitar a deixa. O terceiro tema, regulamentação e democratização da mídia. Tá? Sabemos que 5 famílias, né, controlam metade dos 50 veículos de comunicação com maior audiência no Brasil. Né? A Constituição afirma que não pode ter monopólio, né, nem oligopólio, mas esse artigo nunca foi regulamentado pelo Congresso. Né? Para comparar, num país tido como liberal, né, a Inglaterra, a mídia é regulada tanto na propriedade dos meios quanto nos conteúdos. Né? É uma questão polêmica, né, porque isso traz um problema de falta de pluralidade e hoje, certamente, podemos dizer que emissoras funcionam como partido, né, político. O pré-candidato acredita que, a partir do processo eleitoral desse ano, essa discussão poderá vir à tona novamente? E qual sua proposta sobre a regulamentação dos meios de comunicação no Brasil? Né? Inclusive no que diz respeito à internet, né? Porque um problema adicional aqui no Brasil é que não existe restrição à propriedade cruzada dos meios de comunicação, só a TV paga. Né? Ou seja, é permitido que grandes redes de televisão dominem múltiplos segmentos, rádio, portal de internet, jornais e revistas. E grandes corporações estadunidenses que têm o direito aí de tirar um conteúdo da internet. Né? Então, sobre esse tema, essa é a nossa questão desse terceiro bloco. Ok. Eu sou democrata convicto, então acho que a democratização é uma coisa belíssima. E aqui eu oriento todo mundo a ler alguns textos do grande Rubem Alves, da Unicamp, explicando política às crianças 1 e 2, sobre vacas, bernes e a política. O país dos chapéus. Nós vamos aprender muito com esses textos. Só a educação salva. Eu já coloquei aqui. Nós devemos ensinar as crianças a pensar, a não engolir tudo que nós recebemos da Rede Bobo e de todas as outras. E de todas as outras. A grande mídia, ela é historicamente aliada aos poderosos, aqui e em outras partes do mundo. Nós vimos nos Estados Unidos a deposição de um presidente por um trabalho individual de um jornalista que começou a ir atrás do Nixon. Eu sou uma pessoa de tecnologia. Eu trabalho em tecnologia a minha vida toda. Eu amo tecnologia.
Eu sou um cara fascinado por uma coisa chamada Projeto Vênus, The Venus Project, de Jacques Fresco. É um novo conceito de sociedade, baseado em tecnologia. E o que nós vemos aqui hoje, Mariana, Tiago, Edno, Jair, nunca, nos anos anteriores, seria possível uma entrevista como essa. Esta entrevista aqui, com as posições de Célio Franco, de Castilho e de outros candidatos, só é possível graças ao avanço da tecnologia. Mas é muito incipiente ainda. Temos poucos ouvintes, gente vendo. Porque as pessoas não estão acostumadas ainda. Porque nós temos um problema grave de telecomunicações. Porque as redes nossas estão totalmente esgotadas. Então eu vejo que a democratização da mídia, ela é mais, não na regulamentação, mas na educação e nas novas tecnologias. Porque eu discuti com o Suplicy, na Assembleia Legislativa de São Paulo há alguns anos, sobre o possível AI-5 digital. Hoje, se você mandar 200 e-mails por dia, você é acusado de spammer. Enquanto as grandes corporações mandam milhares de e-mails por dia. Certo? Então, o poder está tentando colocar as suas garras sobre as novas ferramentas de internet. O próprio Facebook já está sob tutela. Já está conseguindo censurar muita coisa. Não conseguiram botar as garras ainda sobre o WhatsApp, mas já tentaram, já foi bloqueado várias vezes. Então a população tem que tomar esses cuidados. E o poder tenta se manter no poder e controlando a mídia, porque é assim que ele se mantém no poder. Porque se a gente tem voz, eles vão ter muito mais problemas em se manter no poder. É assim que eu vejo. Nessa questão política aí, né, e não só tecnológica, Jairzinho, por favor, pode fazer sua questão. Obrigado, Mariana. Tá, pode. Pessoal, Obrigado, Mariana, o pessoal da obrigado. internet está escutando bem. Célio Franco, ele praticamente respondeu a metade, né, ou até mais. Comunicação é tudo, na verdade. Eu acho que é o ponto mais importante e é o que nós não fizemos durante os longos anos de mandato da gente. Deixamos correr solto e pagamos preço por isso. Participei do grupo do trabalho eleitoral do meu partido no ano passado. Todas as vezes que eu fui, faltei 2 vezes só e pontuava essa questão sempre. O Fabinho, que era o jornalista lá do diretor estadual, ficou muito parceiro, muito próximo por essa questão. E a gente deixa correr solto, na verdade. Mas, assim, você já respondeu sobre no sentido de democratizá-la. Dá um reforço sobre isso daí. E o impacto disso na formação política da sociedade. Continuando, então, né, Jair? Eu vejo assim, nós temos que ensinar o povo a usar canais alternativos. Essa é a nossa saída de confronto com o poder. Porque eles não vão deixar a Rede Globo, não vão deixar a Bandeirantes, não vão deixar o SBT. Eles estão no poder, são bilionários e querem se manter. Mas se nós orientarmos o povo, os alunos nas nossas escolas, a começar a usar mídias alternativas para uma segunda opinião, a gente vai começar de baixo, né, das bases, a mudar isso. E a minha proposta, enquanto deputado federal, é trabalhar incessantemente para isso. Porque monopólio de comunicação, aliás, qualquer monopólio, é complicado para a sociedade. Hoje nós temos o monopólio das telecomunicações. Quando foi privatizado, a mesma empresa não podia comprar a telefonia fixa e a celular no mesmo estado. Tanto é que em São Paulo a Telefônica comprou o fixo e a Portugal Telecom comprou a Telesp celular. Depois de alguns anos foram fundidas. Então hoje é um império. Nós vivemos na mão de Telefônica, de Oi, de TIM. Não existe como. Energia elétrica é outro. Então nós temos que tomar cuidado com impérios. Por isso que o império é melhor na mão do governo, administrado. Bem administrado, não mal administrado como vem sendo. Uma ideia que o nosso candidato a deputado estadual do PDT deu outro dia conversando, foi fantástico. Nós temos milhares de bancas de revistas e de jornais pelo Brasil. Essas bancas hoje, elas estão enfrentando muitos problemas com a tecnologia, porque ninguém mais lê jornal.
Por que tentar montar associações de bancas de jornais para tentar difundir cultura dentro daquelas comunidades, do mesmo jeito como foi feito na Copa do Mundo, com aquelas benditas figurinhas dos álbuns, onde a molecadinha, junto com os pais, todo domingo, estava na banca de revista e de jornal para trocar figurinha? Por que a gente não tenta montar um projeto cultural usando essa estrutura de banca de revistas e de jornais, onde esse pessoal trabalha pra caramba? Eu vejo gente trabalhando 12, 14 horas por dia numa banca para tentar ganhar o seu sustento. Por que não tentar unir esses trabalhadores em defesa, em tentar difundir uma cultura um pouco diferente? Tentar difundir uma segunda, terceira, quarta opinião na cabeça das pessoas. É uma das ideias, a gente tem que começar a pensar fora do quadrado. Não é? Por isso que é bom a gente sempre estudar, né, e conversar com as pessoas. Quando eu fui conversar com os caminhoneiros, eu vi uma realidade que eu desconhecia. Então nós temos que conversar com a sociedade, e eu concordo plenamente com você, Jair. Estamos à disposição para isso. Aqui à nossa esquerda, Tiago, por favor, sua questão sobre o tema. Muito obrigado. Célio, eu queria retomar a pergunta, sendo mais específico. As concessionárias do espectro eletromagnético, né, que é uma coisa pública, né, falamos rádio e TV, hoje elas utilizam como se fosse algo particular delas, né? A empresa, ela faz uma estratégia de difamação da Petrobras, dos seus funcionários, ela faz uma difamação da política de preços, né, nacionais, ela faz uma difamação geral do serviço público, né? E não dá nenhum espaço para o contraditório, sendo que ela é concessionária de uma estrutura pública para fazer o seu negócio. Então, a minha pergunta vai no sentido muito claro. O senhor é a favor, o senhor como deputado, vai trabalhar em algum projeto para obrigar que elas utilizem essa concessão pública de uma forma correta, abrindo espaço para o contraditório, né? E, por outro lado, essas empresas que já têm grandes conglomerados televisivos e de rádio, você concorda que elas possam ter total liberdade para acumular todo tipo de meio de comunicação, como, por exemplo, a Rede Globo, que tem Rádio CBN, Rádio Globo, tem a TV Globo, tem a TV digital, né, a TV por assinatura, mais Editora Globo, Jornal Globo. Existem propostas que dizem que, né, o próprio CAD ser utilizado para quebrar. Não, você vai ter que vender parte do seu império. Você concorda com essas iniciativas ou vai mais no sentido da liberdade da empresa, dela colocar o conteúdo que ela bem entender e ser dona de todo tipo de meio de comunicação que tiver disponível? Tiago, a gente tem que remontar a lei antitrust do Truman lá, no começo do Império Rockefeller, onde ele obrigou o Rockefeller a dividir as empresas. Só que mesmo isso não resolveu, porque ele, junto com os consultores de alto nível e muito inteligentes, criou uma série de empresas que, na verdade, estavam todas sob o controle dele. Mas eu vejo assim, a gente pode trabalhar nisso. Agora, uma coisa que eu acho importantíssima e mais fácil de conseguir é o direito de resposta. Outro dia, nós vimos lá a reportagem de Caco Barcelos, que é um jornalista renomado, sobre fake news. E o que ocorreu no programa Globo Repórter? Truncaram a entrevista de um dos acusados, colocando parcialmente a informação de que ele estava veiculando fake news. E toda a outra parte da entrevista, onde ele acusava a própria Rede Globo de divulgar fake news, foi cortada. Foi cortada. Então eu vejo assim, o quarto poder, a mídia, tem que voltar a ser quarto poder, não um poder aliado de determinados interesses, seja executivo, judiciário ou legislativo. Ela tem que ser quarto poder autônomo, tem que preservar a liberdade da imprensa. Eu não posso difamar o nome Tiago Franco e usar meia hora do meu programa. E quando você conseguir a retratação, eu colocar uma nota de rodapé de 2 segundos no meu jornal. Isso é inadmissível. Nós vemos hoje pessoas expostas nas redes de TV como bandidos, sem prova nenhuma. Simplesmente porque eles são povo. Quando as pessoas são poderosas, eles tomam mais cuidado. Mas quando é gente do povo, eles colocam
o rosto dele como bandido número 1, sem prova alguma e sem responsabilidade alguma. Então eu estou já me comprometendo sempre a lutar por isso, junto com os sindicatos, junto com a sociedade brasileira. Porque a empresa tem que ser responsável pelas notícias e tem que ter uma abertura democrática, não é só uma visão de mundo, tem que ter várias visões de mundo. Porque nós não podemos ficar na mão desse poder que aí está. Correto? Próximo, Edno, próxima questão, por favor. Bom, a minha indagação sobre esse tema, eu participei da conferência que houve em Brasília, das comunicações, e logo em seguida, na Argentina, eles tinham criado a Lei dos Meios, que também, que nem você falou ainda agora, né, não resolveu o problema, porque foi subdividido as empresas lá e continuou com o mesmo grupo. Então, e acabou, a gente, lá a esquerda acabou perdendo e a direita está no poder. Então, é o seguinte, eu andei analisando a lei de acesso, né? Apesar que ainda não está plena, em condições ideais, mas é uma lei que avançou bastante e tem vários pontos importantes a favor da sociedade. Então, eu só pensando assim, se eu fosse um deputado, né, se amanhã você for, abraçaria essa causa, incluir todas as empresas de comunicações, né, rádio, TV, jornal, que receba verba pública, toda e qualquer empresa que receba verba pública do governo federal, ela ser enquadrada na lei de acesso à informação. Porque se houver isso, aí a sociedade tem elementos para fazer valer os seus direitos e a igualdade que precisa ter nas comunicações. Então é uma sugestão que estou colocando e queria ver como é que você pensa isso e se seria um motivo de reflexão sua, caso você nos represente lá em Brasília, brevemente, com a graça de Deus. Eu agradeço mais uma vez e, com certeza, se enquadrar as empresas da grande mídia na lei de acesso à informação for uma das possíveis soluções, nós temos que debater isso. E se isso for conclusivo, nós vamos levar sim, com toda certeza. Porque nós temos que dar um jeito no problema. Temos que achar soluções criativas para resolver um problema. Porque simplesmente dividir um império é mais difícil e como esses poderosos têm o poder de contratar mentes geniais, eles sempre vão dar um jeitinho para se manterem no poder. Mas nós devemos quebrar esse poder usando a nossa inteligência também e a nossa ação. E nós dependemos do povo. Volto a insistir na educação do nosso povo. Ela é importantíssima, ela é a base de tudo. Um povo educado, dificilmente ele é controlado ou mantido como escravo. E é o que nós temos visto nos últimos anos. Voltando mais, pegando um ganchinho, por que, por exemplo, a diretoria da Petrobras, que é uma empresa bilionária, não usou o direito de resposta na grande mídia durante todos esses anos onde a imagem da empresa foi difamada? Porque eu, Célio Franco, ou nós, enquanto pessoas físicas, nós não temos recursos para comprar um direito de resposta numa emissora nacional. Mas a Petrobras tem. Por que não foi feito? Eu já escrevi. Isso é uma estratégia muito bem arquitetada para desestruturar a imagem da empresa. E isso foi feito não só com a Petrobras, mas com os Correios. Os Correios estão sendo apresentados hoje como uma empresa deficitária, um dinossauro que deve ser extinto. Extinto por quê? Hoje, a grande realidade do mundo é uma coisa chamada e-commerce. E eu já tive a felicidade de dirigir um seminário de e-commerce lá nos anos 2000. Qual é o gargalo do e-commerce no mundo? A logística de distribuição. E quem faz isso no Brasil com maestria? Os Correios. Os Correios. Então ele não é uma empresa dinossauro. Ele é uma empresa que foi sucateada por uma estratégia habilmente arquitetada de políticos, de administradores, de poderosos que querem colocar as patas nos Correios brasileiros. As empresas privadas, mesmo internacionais, muitas vezes elas não conseguem entregar uma correspondência nem aqui na Vila Mariana, em São Paulo.
muito mais no interior do Amazonas ou do Pará. O único que entrega lá são os Correios. Por isso que eles querem colocar as mãos nos Correios. Por isso que eles arrebentaram com os funcionários dos Correios nas últimas 2 décadas. E isso nós temos que lutar para rever. A gente está com transmissão online do Sindipetro São Paulo, aqui com o candidato Célio Franco, apresentando suas propostas para as eleições gerais desse ano. Tem uma pergunta aqui que eu já vou fazer agora, não vou esperar o fim do programa, não. Acredito que seja uma pergunta justamente sobre o lugar de fala, né? Enfim, Augusto César Correia Neto. Candidato, o problema é que vivemos no Brasil a cultura do olha com quem você está falando, mas devemos migrar para a cultura do vamos dialogar, eu quero saber o que você precisa. O que o candidato acha? Augusto, agradeço muito a sua pergunta. O Augusto é o nosso candidato a deputado estadual pelo PDT na região de Araraquara. Este olha com quem você está falando é usado historicamente, não só no Brasil, mas no mundo. Eu sou autoridade. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. As pessoas têm que aprender. No meu curso, eu falo muito sobre uma coisa chamada diálogo. Diálogo. Eu escrevi isso para o seu parente quando ele me puniu por eu expressar a minha opinião contra a venda do refino da Petrobras. Eu sugeri aos gestores da Petrobras que fizessem um curso de geopolítica. Nos processos da Petrobras está lá, a empresa privilegia o diálogo aberto com a força de trabalho. Está escrito nos procedimentos da Petrobras. Mas o que eles fizeram? Me advertiram por escrito. Exatamente, olha com quem você está falando. Como que um peão da Petrobras tem o desplante de mandar um e-mail para o presidente do Conselho de Administração, para o presidente executivo, para toda a diretoria? É essa realidade que temos que mudar. Quando você diz que uma empresa ou um sistema é compliance, ele tem que ser compliance para valer. Não só no papel, no código de ética. Nós somos contra o assédio sexual e o assédio moral. Se está escrito lá, tem que ser contra mesmo. Tem que dar exemplo de ser contra. Então, essas coisas têm que mudar. Nós temos uma companheira da Bahia, Leninha, demitida injustamente no meio de uma licença médica. Essa moça passa por problemas terríveis de saúde. Não tem dinheiro para nada. Vive de esmola de petroleiros. Eu disse para o seu Bendini, para o seu parente, que eles tinham que resolver isso. Até hoje não resolveram. Como que uma empresa que diz que tem responsabilidade social, que tem um código de ética, admite ter um empregado seu sendo demitido injustamente e não tomar nenhuma ação para reverter esse processo, para dar exemplo aos petroleiros? O companheiro Oscar da Bahia foi demitido 3 vezes por falar o que pensa, por defender a Petrobras, por defender a ética. Está na justiça. Na justiça. Como que uma empresa como a Petrobras admite isso? Então nós estamos falando de uma empresa. Isso tem que permear a sociedade. Tem que acabar com essa história de eu mando e você me obedece. Não, diálogo é uma via de 2 mãos. Eu falo e você me responde. E o que você vai me responder pode não ser o que eu goste. Eu sou corintiano numa família de palmeirenses. Eu aprendi a conviver com a diferença desde criancinha. Desde criancinha. E isso as pessoas têm que aprender, sim, a conviver com a diferença. Entrando no nosso 4º e último tema, combate à corrupção, reforma política e judiciário, né? Estamos aqui falando de argumento de autoridade e já entramos aí nesse tema. O judiciário tem agido com isenção ou parcialidade política, candidato, na sua opinião? Ele tem assumido um papel mais importante do que lhe caberia? Ou não? Eu vi a presidente Carmen Lúcia exortando a população e falando sobre isso.
O judiciário tem muitos problemas, como todos. Como todo o país tem problema. Mas, eu vejo assim, o cara, para se tornar juiz, muitas vezes ele estuda uma década para lograr êxito e ser juiz de primeira instância. Eu não sou contra esse processo. É um processo extremamente rigoroso. Não é para qualquer um ser juiz. Só que a partir do momento que ele assume o cargo do juiz, ele muitas vezes esquece disso. Eu tive um processo trabalhista contra a Teleafônica, que eu levei até o TST, e eu tenho um artigo publicado na internet chamado Hacking da Justiça Trabalhista Brasileira. O meu advogado não queria recorrer ao TST, porque eu tinha perdido em primeira e segunda instância. E eu falei, não, eu quero que os ministros da TST coloquem o carimbo deles em cima de toda essa injustiça. E colocaram. Aliás, eles lavaram as mãos. Porque o juiz da primeira instância eu perdi, porque, contrariamente às provas documentais e testemunhais, incluindo o preposto da Telefônica, ele deu ganho de causa para a Telefônica. Eu nunca vi um juiz julgar contra provas documentais e testemunhais. No meu processo eu vi. E aí meu advogado falou, mas esse juiz é pró-empregador. Foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. Eu falei, mas juiz não tem que ser pró-empregador nem pró-empregado. Ele tem que avaliar provas documentais e testemunhais e julgar sobre isso. Como que ele pode ser pró-empregador? Um juiz trabalhista. Hein? E aí eu fui ao tribunal de Campinas. E aí na época falaram o seguinte, tem 5 turmas lá. Se o nosso processo cair da primeira, terceira turma, ele é julgado. Se cair da quarta e quinta, ele não é julgado. Porque são turmas pró-empregadores. Da turminha aqui do cara de São Paulo do Fórum, que vendia ações trabalhistas. O meu processo caiu na 5ª turma. Eu perdi. Então eu vejo que esse tipo de coisa tem que ser combatido severamente. Severamente. Juiz tem que ser juiz. Tem que ser juiz. Tem que combater, sim, qualquer improbidade. Se o empregado entrar com uma ação indevida, ele tem que dizer para o empregado, você não tem razão nenhuma, você está querendo ganhar vantagem em cima do seu empregador, e você não vai ter direito nenhum. Se o empregador estiver descumprindo a lei, ele tem que ser punido severamente, e o direito tem que ser dado aos empregados, como a RMNR, que os funcionários ganharam no TST, e agora a empresa recorreu ao STF dizendo que a Petrobras vai ter problemas para pagar. Como que vai ter problema? Ela deve aos seus funcionários. Como que ela não teve problema para pagar aos investidores bilionários americanos, que o seu parente pegou bilhões aqui e mandou lá para fora? E nenhum órgão da grande mídia discutiu isso. Por que que agora está apresentando os empregados da Petrobras como algozes, sendo que eles são as vítimas, e tem que ser indenizados sim? Então esse tipo de questionamento eu faço com a justiça brasileira. Tem que mudar muita coisa. Jairzinho, sua questão? Vamos lá. Confesso que eu tenho dificuldade para fazer essa pergunta quanto à corrupção. Na verdade, não existe combate à corrupção, é uma mentira isso, ela é uma farsa. Reforma política não vai acontecer, na minha opinião, nesse país, com esse Congresso. Judiciário é uma piada, uma farsa também. Dessa forma, Célio, se você concorda com a minha posição, qual será a sua postura no Congresso, embora você já disse isso, né? Sobre a questão da corrupção e sobre a imparcialidade hoje colocada pela mídia, pela justiça mesmo. E o que um deputado federal pode fazer sobre o tema? Obrigado. Jair, eu sempre digo isso, mandorinha só não faz verão. E estou exortando os petroleiros e também ao povo brasileiro em eleger deputados federais, estaduais, senadores muito melhores do que os que lá estão hoje. É só assim que a gente vai mudar os rumos do Brasil. Foi assim que ocorreu na Europa, em todos os países hoje que tenho como exemplo, Alemanha, Dinamarca, Noruega, não é assim? Com gente melhor, com gente mais ética. Corrupção, está escrito aqui no meu lema, ética sempre, corrupção e omissão nunca. Esse deve ser o lema de todo mundo. Não importa se eu sou do PDT, você é do PT, o outro é do PMDB, o outro é do partido
direita, extrema-direita. Ele pode ser de extrema-direita, ele tem o direito, desde que tenha a ética, de que combata a corrupção. E o que nós vemos hoje não é isso. Então a corrupção, ela é um mal do país. Se nós conseguirmos reverter a corrupção hoje, nós vamos conseguir elevar a nossa qualidade de saúde, de educação, de segurança N vezes. Eu nunca entendi porque o estado do Rio de Janeiro estava com tantos problemas, tinha tantos problemas, com os bilhões que a Petrobras colocava lá historicamente. Eu sempre disse, quando eu entrei na Petrobras há quase 12 anos, o Rio de Janeiro deveria ser um estado de primeiro mundo, porque durante décadas ele recebeu quase totalmente os royalties de petróleo da Petrobras. Quando o ex-governador quando apareceu o escândalo do ex-governador e dos outros, aí eu entendi. Porque o dinheiro que deveria ser carreado para a saúde e para a educação foi desviado. Foi desviado para um grupo, para os interesses de um grupo. Enquanto isso persistir no Brasil, nós estamos na água. Na água. E nós temos um problema gravíssimo. Nós devemos trazer a juventude para mudar esse sistema, porque nós devemos ser quase da mesma idade, eu, você, o Edno, Tiago é jovem, Mariana, outros, tem que vir. Nós devemos trazer a juventude para uma política diferente. O PDT hoje está me dando essa condição. Eu cheguei para o secretário-geral do PDT e falei, olha, se vocês tiverem caixa 2, eu não vou nem discutir isso, mas deixa longe de mim. Sabe o que ele me disse, Jair? Enquanto eu estiver aqui como secretário-geral, nós não temos caixa 2 no PDT. Isso, para mim, foi uma coisa fantástica. Ouvir do secretário-geral de São Paulo. Porque eu não ia nem discutir isso. Porque eu vejo que as coisas têm que ser paulatinas. Não dá para você fazer tudo de uma vez só. Eu sou contra aquele 0-100. Eu acho que a gente deve começar a perseguir a ética. Se a gente está em 20%, tentar chegar em 30%, 40%, 50%, até chegar próximo do 100%. No 100% é só Deus que é perfeito. Jesus Cristo, que é o nosso mestre, o mestre dos mestres. Nunca deves fazer ao teu próximo o que você não gostaria que fizesse a você mesmo. Essa é a lei maior. Essa é a lei maior. Se todo mundo seguir isso, não importa se é direita ou esquerda, a sociedade vai ser melhor. Senão, não. Estamos no 4º bloco, combate à corrupção, reforma política e judiciário. Você que está nos vendo pela internet, mande sua questão. Tiago, por favor. Bom, Célio, bom, minha última intervenção aqui, primeiramente agradecer esse debate, que foi muito rico, muito produtivo mesmo. E agora eu quero aproveitar para a gente trazer para o conjunto da categoria petroleira um debate que a gente já fez em assembleia, nós dois, né? Que é exatamente com relação aos atos que a FUP e a FNP fizeram no ano passado de escrachar o Sérgio Moro quando ele foi visitar a Petrobras, lá no evento de compliance. A gente entende que o Sérgio Moro não julga corretamente, que a Lava Jato ela é muito mais um instrumento para destruição da Petrobras do que salvação. E aí o senhor tinha uma posição bem oposta, né? Ficou bastante incomodado com a movimentação que os sindicatos fizeram, alegando que, enfim, se tratava assim de um instrumento positivo, que estava penalizando corruptos. Eu gostaria de saber se o senhor mantém essa posição, vendo mais de 300 anos de cadeia aí que foram descontadas, né, pelos juízes da Lava Jato, os diretores da Petrobras que estão aí com uma tornozeleira eletrônica no pé e desfrutando de milhões e milhões que eles roubaram da companhia, né, se a Lava Jato está cumprindo bem esse papel com esses fatos. E, por fim, teve umas declarações, né, do candidato a presidente do PDT essa semana que eu achei muito positivas, né, em que ele disse que o Lula só está na cadeia porque o Estado Democrático de Direito também não está sendo visto no Brasil. Então, eu gostaria realmente de retomar esse debate, especificamente sobre Lava Jato. Ela é boa, ela é ruim para o país, ela combate realmente a corrupção, ela drena a corrupção de diretores da Petrobras para procuradores e amigos do próprio juiz Sérgio Moro. E com relação também, se você tem alguma discordância com o seu candidato a presidente com relação à opinião que ele expressou esses dias sobre a Lava Jato. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio. Muito bem. Esse é pinga-fogo mesmo. Hein? Por isso que é franco, até no nome. Não é? Realmente, Tiago, eu já debati contigo isso. E eu também não sou totalmente de acordo com a posição do candidato a presidente Ciro Gomes, nesse sentido. Ele é totalmente a favor do Lula e ele já expressou isso publicamente várias vezes. Eu não. Para mim, qualquer corrupto tem que estar na cadeia. Se foi provado, tem que estar lá.
O que eu discuto é assim, a Aécio Neves deveria estar lá há muito tempo também. Por que não está? Então, aí eu concordo com você, a parcialidade da justiça. A justiça tem que punir todo mundo. Então, se um é corrupto e o outro também, o outro tem que estar junto. Eu não vejo que a Lava Jato ela foi perfeita, de jeito nenhum. Mas eu defendo o Sérgio Moro porque, pela primeira vez na minha vida, e eu tenho quase 60 anos, eu vi um Odebrecht na cadeia. Não do jeito que eu gostaria, mas eu vi. E é uma vergonha enorme para quem dizia ser o príncipe do Brasil, está na cadeia e ser exposto à mídia. O Rubem Alves ele tem um outro artigo, quando ele fala sobre explicando políticas às crianças, que ele compara a política a um jogo de xadrez. Só que ele coloca o xadrez como um jogo bem claro. Você vê as avenidas, tudo ali em cima do tabuleiro. A política, ele diz que não. Quando você vira o tabuleiro, tem um monte de outros bichos lá, lacraia, percevejo, que eles gostam de trabalhar no escuro. E quando você vira, eles saem tudo correndo, tentando sair da luz. E eu vi a Lava Jato colocar o tabuleiro virado. Então, nisso, eu apoio demais. Só que enquanto a presidente Dilma era presidente da República, eu mandei ao gabinete da presidência dizendo o seguinte, eu tenho uma solução para o país. Se você me chamar aí, eu tento construir essa solução. Porque qual o problema da Lava Jato? Para punir os corruptos, ela demitiu milhares de trabalhadores que não têm culpa nenhuma. Então, nisso eu estou totalmente de acordo com você. Lá em Três Lagoas, foram milhares de trabalhadores contratados, postos no olho da rua. Gerou um problema enorme para a cidade. Em Rio Grande, os trabalhadores colocaram o casco no navio na água, com festa e champanhe numa semana, e na outra todo mundo foi demitido, mais de 3.000 demissões. A Lava Jato, só na Petrobras, ela significa mais de 200.000 demissões nos últimos anos. Diretas. Por isso que nós temos milhões de desempregados. Isso é inadmissível. Você tem que punir os corruptos, mas não o trabalhador honesto que depende do dinheiro para sustentar a família dele. Então esse é um erro absurdo da Lava Jato. Por quê? E não estou dizendo, colocando a culpa no Sérgio Moro, porque ele é juiz. Ele não tem essa visão. Quem deveria ter essa visão são os políticos, são líderes que deveriam ter arrumado um sistema alternativo para manter os empregos. E não o fizeram. Deixaram demitir milhares de trabalhadores que hoje estão à míngua. A empresa em Três Lagoas não pagou nem os salários. Ficaram meses sem receber nem os salários, nem uma indenização. Como que um chefe de família se vê desse jeito? O Tiago Petroleiro, dirigente do sindicato, quer o seu direito de réplica. Eu não sei se eu entendi bem, mas pelo que eu entendi, o senhor está dizendo que quem está punido é porque é corrupto, né? Ou seja, no caso, estamos falando especificamente do ex-presidente Lula. A minha pergunta é justo, é combate à corrupção, trancar na cadeia alguém com base em atos de ofício indeterminados? Isso é combate à corrupção ou isso é perseguição política? É possível que um juiz tenha o poder e o direito de dizer que tem a convicção, mesmo que sem apresentar uma prova concreta de recebimento, sendo que é tão fácil rastrear dinheiro, as malas de dinheiro estão aí colocadas, as compras feitas com dinheiro da Suíça para pagar contas pessoais, estão aí com uma série de políticos que não estão sendo devidamente punidos. E alguém que foi encontrado um contrato sem assinatura, em que se aceita uma prova, tickets de pedágio, porque a pessoa visitou um apartamento, dizer que um apartamento estava reservado, isso é a prova da entrega da corrupção. E, por outro lado, o ato de ofício não ser determinado no processo, isso faz bem para o país, Célio? Minha questão vai bem nesse sentido. O poder tem que ser para ter a mesma regra clara para todos, isso combate a corrupção, ou a cabeça e a convicção do juiz basta para dizer quem é corrupto e quem não é? Tiago, eu respeito, você é do PT e você defende o PT, e eu respeito isso porque a gente tem que ter opiniões divergentes. Direito. Eu não defendo Lula. Para mim, qualquer juiz, ele pode pôr na cadeia qualquer um, eu ou você. Se ele tiver provas, é isso que eu coloquei aqui. Provas documentais e testemunhais, ele tem o direito. A primeira instância foi para a segunda instância e foi julgado novamente. E foi condenado.
Então, baseado nisso, eu não tive acesso às provas. Mas foi comprovado alguma corrupção. O que eu questiono aqui é o seguinte: o outro que foi comprovado que pegou malas de dinheiro devia estar lá também. É isso que eu defendo. Eu já falei para você que o candidato a presidente Ciro Gomes é amigo pessoal e defende o Lula de toda maneira. Eu não. Eu defendi o Lula durante 20 anos na minha vida. Eu andava com aquela estrelinha do PT aqui na minha lapela. Eu nunca fui filiado ao PT, mas eu andava com a estrelinha do PT. Mas eu tive muita decepção com o PT. Principalmente na Petrobras. Todos os desvios que ocorreram na Petrobras e no nosso fundo de pensão foram derivados de administrações do PT, infelizmente. Infelizmente. Há muita perseguição na Petrobras, tanto de pessoas ligadas à direita como pessoas ligadas ao PT. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Então é como eu te disse, meu lema é ética sempre, corrupção nunca, não importa de quem. Então o que eu questiono na Lava Jato, e questiono mesmo, e questiono a dona Carmen Lúcia, quando ela teve o voto de Minerva para dar uma vida dura para o seu Aécio, ela acabou se omitindo e deixando o seu Aécio livre. Eu não votei no Aécio contra a Dilma, porque eu achava simplesmente que ele era um playboy e tinha lá os vícios dele. Mas eu não imaginava que tivesse tanta sujeira na história dele. Correto? Então, se Lula, por muito menos, está lá, ele por muito mais deveria. Como o outro candidato a presidente também deveria, por todos os escândalos que já estão comprovados nos trens e metrôs de São Paulo. Então, para mim, a lei tem que ser igual para todos. Então, nisso, eu concordo plenamente com você. Mas eu não defendo mais Lula, não, e sou muito claro nisso. Então, as pessoas que defendem Lula, infelizmente, não vão poder contar comigo, porque essa não é mais a minha defesa há muito tempo. Infelizmente, eu sou bem claro quanto a isso. Eu não estou à cata de votos do pessoal do PT. Não estou mesmo. Se for a defesa de Lula, de qualquer maneira, Lula, para mim, foi líder durante muito tempo, mas ele vendeu a primogenitude por um prato de lentilhas, infelizmente. Pela governabilidade. Eu questionei o senador Mercadante, porque eu votei nele. Votei até em Zé Dirceu já na minha vida. E questionei o Mercadante. Eu estou fazendo pela governabilidade. Falei, governabilidade é um ente imaginário. Quem votou no senhor para estar aí são pessoas, homens, mulheres e jovens. E você tem que ter compromisso com essas pessoas aqui, não com governabilidade. Porque fazer aliança com o Maluf, ou com o Toninho, o Marvadeza, com o Zé Sarney e toda essa tralha aí. Desculpa. Última questão, Edno, por favor. Depois disso aí, a gente fica até, porque eu já tinha pensado aí no Moro, que da Corte da Democracia, o negócio que ele fez lá, passando por cima do desembargador, né? Então, eu... Acho que o microfone... Se o senhor puder retomar. Desculpa. Meu colega tinha me avisado aqui, eu que esqueci. Me perdoe. Bom, depois dessa exposição do nosso candidato, eu até fiquei desmotivado, porque questão do Moro, né, ter compromisso com a CIA, do Moro atropelar a decisão de um desembargador, né, se arvorar como imperador da justiça brasileira, eu fiquei atônito, né, disso tudo. Mas eu lembrei, né, de outra coisa aí que não tem nada a ver com isso aí. Eu fui juiz, ele falou da Justiça do Trabalho, eu fui juiz do trabalho. Fui juiz classista durante alguns anos, né, e nas minhas atividades como juiz classista, eu levantei algumas questões, como você terminava um processo, era arquivado. Aí comecei a levantar quantos processos eram arquivados. Aí eu levantei que de 2 milhões de processos que nós tínhamos aqui no estado de São Paulo, né, 80%, independente do resultado, eram arquivados. Nunca o Estado se preocupou em receber o que é devido para o Estado, né? Fundo de garantia, previdência, é feito o acordo, a empresa faz o acordo, a empresa paga a parte dos funcionários. Ninguém nunca questionou imposto de renda, nunca questionou os direitos do INSS. E eu fiz um levantamento, fiz um projetinho, mandei para Brasília, acabou saindo uma lei que o juiz tinha que acompanhar isso aí.
que tinha que ter... Aí os juízes entraram com o processo através da sua associação para não fazer isso, né? Porque para mim era a obrigação do juiz de primeira instância, né? Que é ele que dá a sentença. Aí foi feito um acordo que o INSS, eles mandariam para o INSS e o INSS mandaria então um representante para acompanhar. Só que faz um bocado de tempo, isso funcionou uns 6 meses, um ano, agora ninguém mais faz mais nada. Continuou tudo que não era antes, a lei não existe, é só para fazer de conta. Então, a gente fica assim nesse dilema das coisas, né, com o Sérgio Moro, dessa decisão, que é uma decisão praticamente colegiada no Brasil inteiro, ninguém se cumpre a lei existe só no papel, né? Então, dando-se o país, dando-se o recurso, todo mundo fala que é excesso dá prejuízo, aí abandona a quantidade de dinheiro, que não é pouco, não tenho de cabeça aqui, mas os números são elevados. Para você ter ideia, a média na época, um processo trabalhista, era a média de 2.000. Então, se você pega lá a porcentagem do INSS, vamos supor que calcula 20% do INSS, que seria... Aí, cada processo desse, de 2 milhões por ano, de processo, que mais de 80% são concluídos, imagina quanto dinheiro deixa de entrar para a Previdência. Então, gente, eu queria ver com você, para você falar alguma coisa sobre, não precisa nem falar do Sérgio Moro, mas principalmente da Justiça, que você falou, da Justiça do Trabalho, sobre a própria Justiça não cumprir as determinações que é impostas pela própria Justiça. É isso aí. Uma demonstração flagrante disso, Edno, é o voto impresso. Eu faço parte das pessoas que lutam pelo voto impresso no país, como especialista em tecnologias, como especialista. Porque a lei do voto impresso foi promulgada e o STF, por 8-2, disse que nessa eleição de 2018 não vai haver voto impresso. Como que nós queremos ter uma democracia, se nós não temos uma mínima auditoria que garanta que o voto do Tiago foi dado para Lula e que ele vai para o Lula, e que o voto da Mariana foi dado para o candidato B e vai para o candidato B, e que o voto do Célio Franco foi dado para o Ciro e que ele vai diretamente para o Ciro e não para outro. Ninguém hoje nos garante isso. A única garantia que nós tínhamos é a auditoria mínima, defendida também pelo professor da Unicamp, e que eu estou junto com eles, procurador do Mato Grosso, defendendo o voto impresso. É urgente nós retomarmos as premissas mínimas de uma real democracia. Ter uma auditoria que garanta que cada eleitor votou no candidato dele e que isso foi respeitado. Então, a justiça, ela é extremamente parcial quando lhes interessa. Nós vimos a Procuradora-Geral da República defendendo contra o voto impresso, contra uma lei federal. E nós vemos isso em todas as instâncias, principalmente na cobrança do que as grandes empresas devem para o INSS. Se fala muito em quebra da Previdência Social. A própria Associação dos Auditores da Previdência já provou por A mais B que não há nenhum problema de quebra. O que existe é os recursos não estão devidamente alocados lá. A cobrança das enormes dívidas dos bancos e de outras grandes empresas, como o JBS, não estão sendo feitas. Então é muito simples colocar o ônus sobre as costas do trabalhador. A Petros tem um déficit de 30 bi, então nós vamos cobrar dos aposentados. Que culpa tem os aposentados? Que culpa tem os aposentados? Quem que gerou esse déficit de 30 bi? Eu já falei para a diretora do sindicato. Se eu fosse diretor da Petros, sem entender nada de mercado financeiro, durante 20 anos, a Petros não teria 30 bi de prejuízo, mas 30 bi de lucro. Porque é inadmissível ter prejuízo um fundo de pensão milionário. Se um trabalhador que investe lá 1.000, 5.000, 10.000 durante 10 anos, ele tem algum lucro desse investimento, imagina a Petros investindo milhões por mês. É inadmissível haver prejuízo. Muito desvio ocorreu em todos os fundos. Só que a justiça não cobra. A justiça não cobra. Então eu não estou dizendo que a justiça, e eu não defendo o Sérgio Moro cegamente, não. Eu acho que ele fez muito bem e pode ter feito mal também. Se for comprovado, tem que pagar também. Todos eles.
A justiça deve mudar muito. Eu já dei um caso aqui da minha decisão contra a Telefônica, que foi julgado totalmente, parcialmente, até pelo TST, que lavou as mãos. Então, o trabalhador, hoje, ele é sempre penalizado. Quando se trata de colocar dinheiro na mão do trabalhador, a justiça é totalmente contra. O Tiago falou aqui, o sindicato foi punido antes de começar uma greve. Antes de começar uma greve, existia uma multa atribuída pela justiça. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Temos que discutir, sim. Bom, estamos aqui nos encaminhando para o final. Né? Gostaria de agradecer já a presença dos convidados, Jairzinho, Tiago, Edno, muito obrigada pela contribuição aí na formulação das questões. Ao pessoal também que está nos assistindo, que está acompanhando pela internet, pelo Facebook, pelas redes sociais, pela participação. O que a gente não conseguiu fazer aqui de pergunta para o candidato, a gente vai mandar para ele vai responder. Né? E, candidato, 3 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais, aí, fechando a apresentação da sua plataforma e dessa sua candidatura. Por favor. Mariana, obrigado. Obrigado mais uma vez a todos os companheiros dos sindicatos petroleiros de São Paulo, a todas as pessoas que estão nos vendo pelo Facebook e que vão ver essa entrevista em algum canal de comunicação alternativo. Agradeço demais essa oportunidade. Eu vou fazer uso desses 3 minutos dizendo o seguinte, eu comecei minha educação religiosa no catolicismo, sou crismado, batizado, tudo na Igreja Católica, mas quando criança eu acabei me tornando espírita kardecista que sou até hoje. A religião da fé raciocinada, Kardec é o idealizador do espiritismo. Essa fé raciocinada me fez refletir sobre muitas coisas na minha vida. Nós temos como líder maior Deus, o nosso Pai que está nos céus, e o mestre dos mestres, Jesus, que nos disse, não fazeis aos outros o que não gostarias que fizesse a ti mesmo. Essa regra é maior. Quando as crianças, desde pequena, conseguirem entender isso pela educação dos pais, nós vamos ter muito menos problemas na sociedade. Porque se ninguém fizer para o outro que não gosta que receber a si próprio, nós não precisamos nem muito de advogados, porque não vai haver problemas. Então, eu defendo que qualquer sistema, estado, município ou país só vai ser melhor quando nós tivermos pessoas melhores. Então, eu exorto a todo mundo, não avalie só discurso de candidato nem o que se escreve, porque isso aí pode ser montado. As pessoas, a gente olha no olho do candidato hoje e não percebe mais que ele está mentindo, porque ele é treinado para isso. Então nós devemos avaliar a vida desse candidato. Eu trabalhei em Comitê de Ação da Cidadania durante 10 anos, eu trabalhei em entidades de bairro, de comunidades carentes durante 12 anos. Eu tenho um trabalho com a comunidade. Então, quando eu falo de problemas sociais, eu vivenciei isso pelo trabalho. Trabalho como voluntário. Eu parei de fazer esse trabalho quando apareceu o terceiro setor e ONGs, que só queriam levar vantagem em cima de entidades assistenciais. Isso é um absurdo. Então, nós devemos ver muito bem naqueles nos quais a gente vai depositar o voto em outubro de 2018, porque se nós elegemos gente ruim, não vamos esperar nada de bom de gente ruim. Jesus já disse, da árvore boa colhereis bons frutos, a árvore má deve ser cortada e ateada ao fogo, e é assim que é. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má não. Então nós devemos escolher. Mais uma vez, nós temos o poder da mudança, a nossa revolução pacífica na ponta dos nossos dedos, na urna, em outubro de 2018. Vamos votar consciente, não vamos anular o voto, nem muito menos vamos viajar para a praia e nos abster dessa responsabilidade, porque o futuro do nosso Estado, do nosso país, está na ponta dos nossos dedos. E eu me despeço agradecendo ser ouvido, essa oportunidade da entrevista, e vamos junto em 2018, para em 2019 começarmos um país diferente, um país do qual possamos nos orgulhar, independente das nossas diferenças políticas e ideológicas, mas devemos permanecer na democracia e em função no trabalho, no resgate do trabalhador brasileiro, de emprego digno e salários dignos, não de R$1.000, mas perseguir um salário mínimo de $3.000, que é o que se
pratica lá fora, em qualquer país desenvolvido. E hoje os nossos congressistas decidem um salário de R$900, R$1.000, achando que estão dando o quê para o povo? Isso é esmola. Ninguém consegue sobreviver dignamente com um salário desse. E nós devemos combater isso e procurar outras alternativas para o nosso país. Muito obrigado a todos, um bom sábado e muito obrigado mesmo. O ciclo de entrevistas do Sindipetro está se encerrando por aqui. Eu espero que o debate, acho que contribuiu para reflexões coletivas para a categoria, para a elucidação de pontos importantes para a escolha do leitor. A próxima entrevista desse ciclo ocorrerá na segunda-feira, 30 de julho, com o professor Márcio Postman, pré-candidato a deputado federal pelo PT, às 17 horas. Então, acompanhe o Sindipetro pelo Facebook, curta, compartilhe, participe. Até lá, um abraço.